Dziga Vertov é um cineasta soviético dos anos 20, então ele está atravessado por esse período revolucionário na União Soviética, na Revolução Russa de 1917, e o seu cinema, bastante radical do ponto de vista estético, ele é atravessado por todas as contradições, todos os impasses e todas as lutas políticas que vão se desdobrando ao longo das várias etapas do período pós-Revolução Russa na União Soviética. O período que vai da Guerra Civil, da nova política econômica de Lenin, até chegar na caça aos dissidentes, na exclusão das linhas dissidentes, inclusive os trotskistas, e a tomada do poder por Stalin, levando ao período do stalinismo, ao período das coletivizações forçadas, dos expurgos e das perseguições políticas. E isso, no plano da produção cultural e das artes, significou também um movimento progressivo de achatamento das vanguardas, de redução da multiplicidade de tendências que existiam no caldeirão revolucionário. A Revolução Russa, ela se propunha a afirmar um novo tempo, um novo ser humano, ou seja, engendrar uma sociedade nova, e para isso ela dispunha de uma série de teorias, a própria teoria da dialética, como a necessidade interna de se realizar uma síntese na direção dessa nova humanidade. E em termos de produção cultural, de filmes, de livros, coletivos, arte-ativistas, havia também essa preocupação em gerar o novo, em fabricar o novo ser humano, um novo tempo. E o cinema participa desse momento, participa dessa primeira abertura de um leque muito grande, de um impulso criativo muito palpitante, e também vai sofrendo um afunilamento, vai sofrendo a compressão, a redução do horizonte e a castração desse impulso criativo na medida em que o período pós-revolucionário começa a levar para o período sangrento do stalinismo, o mais sangrento do stalinismo. A política cultural dominante, enquanto linha oficial do Partido Comunista da União Soviética, com o stalinismo, é o realismo soviético, é o realismo socialista. E que, como o próprio nome diz, ele reproduz uma concepção orgânica de sociedade que, no cinema, ela se aproxima bastante da escola de montagem americana, é um realismo baseado na ação, é um realismo baseado nas tensões dramáticas, na resolução dessas tensões, definindo um lado moralmente correto e um lado imoral, um lado que ameaça a unidade orgânica, que ameaça a comunidade de valores através dos conflitos dentro do filme. E o realismo soviético ele vai adotar esse realismo americano, até mesmo sem a mesma vitalidade dos maiores cineastas americanos da indústria de Hollywood, e só que vai tentar tingir de vermelho esse estilo realista. E por isso que é o realismo socialista, É uma espécie de escola voltada à representação do oprimido pelo oprimido, que vai glorificar o trabalhador, que vai cantar em verso e prosa o novo homem e a nova mulher fabricados como corpos úteis para o regime produtivista, o regime stakhanovista de Stalin. E aí esses cineastas dos anos 20, essa produção febril de novas estéticas, de novos estilos no cinema nos anos 20, estamos falando não só do Dziga Vertov, mas também do próprio Eisenstein, Sergei Eisenstein, o Pudovkin, o Dovchenko, que embora seja ucraniano, ele pertence à mesma escola de montagem dialética, cujo pioneiro foi o Kuleshov, mas também o Griffith, uma grande referência, que todos esses cineastas se propuseram a assimilar e ultrapassar, mas também o Vertov ele passa por esse enquadramento ou por esse confinamento que, a partir do final dos anos 20, começo dos anos 30, vai se impondo a todos os produtores e realizadores, e muitos deles são efetivamente exterminados, são efetivamente destruídos, e a sua obra é considerada proscrita, é incluída num índex de obras anticomunistas, de obras que
trabalhavam a favor do inimigo, né, que faziam o jogo da direita, o jogo do fascismo. Então, o auge do Vertov pro Deleuze, o momento mais exuberante da produção cinematográfica do Dziga Vertov, se dá no final dos anos 20. Se dá na culminância de um programa que ele elaborou em manifestos, um programa que aparece em textos bastante prescritivos dessa estética, anunciando o novo, a morte do velho e o nascimento do novo, que são os manifestos Knox, os coletivos Knox. Mas não só nos manifestos, como também na própria prática do Vertov. O Vertov foi um cineasta que produziu muitos cinejornais, que produziu muitos filmes de várias durações, documentais, que se propunham a compreender os novos ritmos, os novos movimentos, os novos dispositivos que se alastravam nesse período dos anos 20 na União Soviética. Então ele acompanhava os trens de agitação, os trens de agitprop, uma espécie de efervescência que, pelos trilhos, se ramificava por todo o território da União Soviética. E aí que ele propõe o cineolho. O cineolho, né, o quinoolho, é uma proposta estético-política vertoviana que busca no cinema uma liberdade em relação às amarras da literatura, ou seja, dos roteiros, dos dramas, da teoria dramática burguesa do século XIX, como também do teatro, né, da cenografia, dos cenários, de quaisquer elementos considerados artificiais em relação à existência concreta, em relação a um enquadramento, a um plano baseado num cinema direto, no cinema verdade, kinoglass, para o Vertov. Então, ele não tem atores nos filmes do Vertov, não tem uma preocupação em você forjar uma ficção. Não, é justamente a realidade tal como ela é. Obviamente que essa realidade está em mutação. Essa realidade é a chegada das máquinas, os agenciamentos sociotécnicos, a convolução de uma nova sociedade que se industrializa, porque junto com a multiplicação dos coletivos proletários, dos sovietes, também se dá a eletrificação, também se dá a industrialização em seus vários elos na cadeia produtiva. Então, para Vertov é necessário captar essa nova realidade com um olho que acompanhe ou que seja orgânico a essa nova realidade. Ele deve não só estar instituído dentro desse processo maquínico, dentro desse grande metabolismo de natureza e humanidade, como ele deve ser um construtor. Existe aqui um intuito construtivista no Vertov. Ele também deve ser um engenheiro desse processo. O cineasta, ele, tijolo a tijolo, ele vai ajudar a montar, ele vai ajudar a agenciar a nova realidade, a nova sociedade revolucionária. O cineasta, ele tem um papel central na produção desse mundo no qual o olho está inserido. Então, o cineolho, e mais tarde a rádio-orelha, né, depois com o cinema sonoro, mas nesse momento dos anos 20, que é o período, a era do cinema mudo, é o cineolho, mas junto com o cineolho, o cineverdade, são, portanto, verdadeiros pedreiros revolucionários que vão utilizar a imagem em movimento como tijolo, que vão cimentar as novas estruturas, as cronoestruturas, porque são estruturas ligadas ao tempo, né? As quinoestruturas também ligadas ao movimento, blocos de duração de tempo e movimento, que vão ser digamos, o esqueleto ou a estrutura metálica dessa nova sociedade que nascia. Então o Vertov, ele tem uma proposta bastante radical e ele persegue nos seus filmes essa proposta. O Vertov, ele desenvolve um estilo que vai fazer o que os pintores faziam, os pintores holandeses como o Vermeer e o Rembrandt faziam no século XVII. Só que enquanto ideia de cinema, pelos meios de cinema e resolvendo o problema de remontar a gênese da imagem em movimento por sua própria conta, pela conta do cinema. E qual é esse procedimento?
é conseguir imergir o olho pela matéria, imergir o olho nas coisas, instaurar a visão a partir de qualquer ponto e através da montagem ligar esse ponto a qualquer outro ponto. Ou seja, percorrer esse espaço que não tem distâncias, que não tem fronteiras e que não se comunica por vizinhanças. Ou seja, são abolidas todas as distâncias espaciais e o espaço não é mais visto como um terreno homogêneo. A própria montagem vai constituir e retramar esse espaço de uma maneira radicalmente livre, né? E, portanto, atingindo um movimento que se dá como agenciamento maquínico da imagem. Então, o Vertov ele tem algumas influências da escola francesa clássica. Um filme que ele cita, que ele considera vital para ele, é um filme do René Clair, que é Paris que Dorme, que é justamente um filme onde é um filme de ficção científica, que uma máquina maluca de um cientista produz a paralisia de todas as pessoas, o tempo para, mas algumas pessoas que estavam voando, estavam acima da atmosfera, ou estavam em montanhas, elas ficam livres desse efeito, porque ele se dá somente na cidade, e aí tudo fica paralisado e as pessoas vão andando pela cidade. Né? É a magia do cinema trabalhando uma velha fantasia humana, mas que tem um procedimento justamente de buscar essa percepção antes do ser humano, que é a mesma percepção depois do ser humano, ou seja, uma percepção que atinge, que se liberta da necessidade da existência de uma perspectiva subjetiva. Então o Vertov vai tentar tirar o ser humano da jogada, né, dessubjetivar a imagem, mas com isso reconstituindo o plano de imanência, restituindo à matéria fluxo o intervalo que havia lhe subtraído as imagens de percepção. Então ele vai em busca dessa imagem de percepção pura, né, que restitui o intervalo ao plano de imanência. E por isso que o Vertov ele aproveita alguns procedimentos da escola francesa, né, a majoração do movimento, a aceleração, as sobreimpressões, a mobilidade ilocalizável dos pontos, né, a potência desterritorializante que está presente já na escola clássica francesa. E nesse sentido vai atingindo, de fato, esse mesmo mundo do olho kepleriano, ou da escola de pintura holandesa, ou da filosofia spinozana, né, em busca dessa espécie de alvorada de nós mesmos, né, que repercorre a gênese, no caso do Spinoza, a gênese dos modos finitos, os modos finitos que existem enquanto extensão e pensamento, e com isso remontando a substância infinita, para depois fazer o caminho de volta. Né? Na mesma medida em que a substância infinita precisa se pensar a partir dos modos finitos, e pensando os modos finitos, a substância infinita se pensa, ou seja, para Spinoza, o modo como Deus se pensa é o mesmo modo como nós pensamos Deus, não difere, não se diz de modo diferente. É através da substância infinita, através do pensamento da substância infinita que os modos infinitos atingem também um pensamento infinito. Então pensamos como Deus. Vamos além do humano e atingimos de fato a beatitude spinozana ética. O conhecimento do infinito é igual ao amor por Deus, que por sua vez é o mesmo amor pelo conhecimento. Então você tem o caminho de ida e de vinda, né? O caminho que não funde tudo num panteísmo do amorfo ou da confusão, mas justamente permite esse caminho de ida e volta. O Vertov, para o Deleuze, faz isso também no cinema, ou seja, ele consegue reconstituir a imagem e percepção pura, possibilitando assim uma reconexão das coisas, um reencadeamento de todas as coisas, né? Assim como o Spinoza não basta um panteísmo em que eu diga que tudo está em Deus e Deus está em tudo, é necessário que eu possa entender o encadeamento das coisas, o encadeamento das ideias, as relações que são estabelecidas, né? As ondulações e as articulações do real, das coisas com todas as coisas. É preciso entender essa lógica. O trabalho filosófico não pode prescindir desse nível do encadeamento das coisas, né? Na extensão e no pensamento, paralelamente. Assim como o Vertov não basta atingir o plano de imanência, ele tem que mostrar o encadeamento, como as coisas se ligam umas às outras. Então, se pegarmos a Sexta Parte do Mundo, nós vamos ver que nesse filme, que é um filme de 1926 do Vertov, a Sexta Parte do Mundo é justamente o território da União Soviética,
que ocupa a sexta parte do planeta, na época, ele vai começar a conectar as coisas nesse filme. Ele vai começar a conectar os rebanhos com as estradas de ferro, com os navios, com a indústria, com as fazendas, com a ciência, com a educação. Ele vai, através de uma montagem muito rápida e muito ágil, e multiplicando os pontos de vista, e colocando a câmera em lugares mais inusitados, e ele vai abolindo todas as distâncias e mostrando um grande metabolismo, uma grande geometria, um espaço geométrico projetivo, onde tudo se conecta a tudo, todos os pontos se ligam a todos os outros pontos. E aí é justamente a perspectiva ótica kepleriana ou metafísico-spinozana, de ligar todos os pontos a todos, mostrando o encadeamento, mostrando esse metabolismo global, essa mobilização geral de toda a realidade, de todas as coisas que existem na sexta parte do mundo entre si, de uma maneira bastante radical e acelerada. Ou seja, na sexta parte do mundo, o Vertov realiza o programa kepleriano de um olho que percorre as coisas, a potência do olho. E não à toa, é assim que o próprio Vertov enuncia a sua estética, né? O Vertov, nos seus textos, nos manifestos e nos artigos, ele diz, olha, o meu é o cine-olho. Na medida em que a verdade está nas coisas, o olho também está. A percepção se confunde com o ser e somos o que vemos e vemos o que somos. E aí um questionamento, né, uma objeção que se poderia colocar é a seguinte. Como é que, por um lado, o Vertov ele busca essa verdade, né, das coisas, e, portanto, o Vertov ele se despe, né, de cenários, não tem nenhum cenário nos filmes dele, ele se despe de qualquer recurso teatral, dramaturgia, atores profissionais, roteiros, ele também quer se desvincular, se divorciar de influências literárias ou influências do teatro, justamente buscando, né, a matéria enquanto tal, e isso somente o cinema para ele pode atingir. Como pode um cinema que aspira a essa verdade ter uma montagem tão pervasiva, tão impactante, uma montagem com milhares e milhares de cortes e de planos, né, uma multidão de planos, né, uma espécie de sucessão alucinante de planos, né, uma multidão de planos que não param. Isso não atrapalharia o cinema direto, o cinema verdade? Como é possível as coisas se conciliar, né? A objeção que se coloca ao Vertov. E essa objeção ela cai por terra se pensarmos no Kepler, né? O Kepler dizia, olha, o olho humano ele distorce, o natural distorce. Um cinema naturalista, um cinema que buscasse esse cinema direto, ele não vai atingir o real, ele não vai atingir a realidade íntima da matéria. Ele vai simplesmente reproduzir as distorções do olho humano. Ele vai, nesse sentido, gerar um mundo humano, humanizado, que é somente um caso particular e bastante limitado, inclusive, e bastante manietado, né? Bastante mutilado em relação a toda a potencialidade do olho. Porque pro Kepler as lentes elas corrigem, o artificial corrige. O artificial é mais realista do que o olho natural. Mesma coisa o Vertov. O cine-olho é uma correção. A lente do cinema ela é um melhoramento, uma ampliação, uma potencialização do olho humano. Vai muito além do humano. E ao restituir o intervalo à matéria, eu me liberto inclusive das amarras, das mutilações da percepção natural humana. O Vertov tem isso claro para si nos seus manifestos. Ele inclusive coloca, olha, assim como o telescópio, assim como o microscópio, assim como os óculos, né, a lente corretiva, né, o que corrige o olho, a câmera corrige as falhas humanas e, portanto, ela atinge uma potencialidade da própria matéria. E nesse sentido ela é mais realista que esse real humanizado. E leva para além e para quem dos humanos. Não são trucagens. Né? Não são trucagens. São correções. É como as lentes. A lente de cinema é uma lente. E, em vez de uma geometria espacial, uma geometria métrica euclidiana, eu tenho inúmeras outras geometrias. Geometrias dinâmicas, geometrias moventes não euclidianas, como a geometria projetiva do Desargue, como a geometria da ética spinozana, né, que é demonstrada à maneira dos geômetras. E aí o cinema cumpre a tarefa que o Bergson atribui à filosofia, né, que é ir para além
do entendimento humano, ir para além de uma metafísica ancorada no ser humano, buscando todas as regiões cósmicas e dionisíacas de um cinema descentrado. O ápice dessa estética vertoviana se dá no filme Um Homem com uma Câmera, que é de 1929, onde além dos procedimentos dessa montagem acelerada, dessa montagem maquínica, que já víamos nos filmes anteriores, né, no Cine Verdade, nos cinejornais do Vertov, mas também na Sexta Parte do Mundo, no Homem com Sua Câmera você tem a montagem no interior da própria imagem. Né? Você tem a montagem francesa trazida para a União Soviética a partir de desacelerações, acelerações, retrocessos, sobreimpressões, e um procedimento muito particular nesse filme, que é inspirado no Paris que Dorme, do René Clair, né, num filme francês, que é o da paradinha, né, da imobilização. Ou seja, na medida que eu tenho nesse filme uma autoexplicitação da montagem, não como ferramenta de acesso ao real, mas assim como a pintura holandesa, como construção do real, eu tenho a partir da paradinha, digamos assim, da paralisação da imagem, da imobilização da imagem, a volta para o fotograma. E aí você poderia pensar, bom, essas imagens estáticas, esses fotogramas que aparecem no Um Homem com uma Câmera, não seria um retrocesso para a fotografia? Não estaríamos voltando ao fotograma como um instantâneo da película, ao parar a película? Não. Por quê? Porque o fotograma ele é uma paradinha, mas depois é retomado. Ele é como justamente a inserção desse intervalo, desse delay, do retardo que eu insiro. Ou seja, na medida que eu estou reconstituindo a gênese da imagem, tanto eu vou atingir esse todo, onde tudo está em tudo, esse terceiro nível bergsoniano da imagem, que é o nível da montagem onde tudo está em tudo, quanto eu vou até o limite, ou seja, eu extremo um lado da sanfona e eu extremo o outro lado, que é o lado do primeiro nível, que é o lado do espaço, onde eu vou até o intervalo mínimo, até o desvio mínimo, até o esforço elementar, que é justamente o que muda, que causa a diferença do movimento. Né? É, digamos assim, aquilo que a percepção humana não pode perceber. Ele é imperceptível e, ao mesmo tempo, é a única coisa que pode ser percebida. Por quê? Porque é justamente aquilo que gera mudança. E a mudança é o que decalca em cada um a percepção do movimento. Ou seja, embora eu não veja o movimento, ele seja irrepresentável do ponto de vista geométrico ou espacial, o movimento é a única coisa que pode ser intuída. Tudo que eu vejo é deduzido dessa intuição do movimento. Então, o intervalo imperceptível é, na verdade, a condição de toda a percepção. Então, ele ao mesmo tempo ele é imperceptível, porém, é a única coisa que permite perceber. Mas qual é o lance do Vertov? É transformar essa variação contínua a partir de uma recondução à gênese da imagem, de maneira em que eu possa fazer disso um estilo, fazer do intervalo uma imagem em intervalo. E, portanto, não tanto ver o invisível, mas devir o imperceptível, porque agora eu consigo analisar, a partir do cinema, o efeito do intervalo, que é um elemento diferencial da imagem. Ou seja, o Vertov ele atinge nesse sentido o movimento absoluto de trepidação de Klinamen na sua condição mais elementar, ou seja, um elemento genético, diferencial, no sentido que ele vai mostrar que a percepção ela se dá entre duas séries, na qual o intervalo está entre essas séries, mas que ele em momento algum junta essas séries num espaço homogêneo. Ele mantém as séries de maneira heterogênea, ele mantém essas séries com suas existências diferentes, ou seja, um movimento acelerado, desacelerado, um movimento de luz, um movimento de um corpo móvel, enfim. O intervalo é justamente o entre essas duas séries, pelo qual passa ou se comunica o clarão da intensidade, o clarão da diferença, né? A variação recíproca dos dois lados que não depende de um terceiro termo comum. Esse é um intervalo. É esse fotograma que o Vertov ele imobiliza e depois ele retoma. Essa paradinha misteriosa do Vertov que leva ao extremo a imagem em movimento, que leva a imagem em movimento a seu ponto de vertigem e que, portanto, o Deleuze fala, vai além da montagem dialética e soviética, porque ela rompe a unidade orgânica na medida em que o intervalo é um elemento diferencial absoluto de movimento,
E o Vertov também tinha consciência disso, porque ele criticava, se o Eisenstein criticava o Vertov pelo que ele chamava, abre aspas, de palhaçadas formalistas, o Vertov dizia, olha, o meu formalismo é muito mais real, tem um conteúdo muito mais real do que vocês, Pudovkin e Eisenstein, que estão a reboque do Griffith, porque ainda dependem de temas melodramáticos, dependem da montagem orgânica, ainda tem personagens, ainda tem centramentos. O meu cinema é descentrado porque o real assim o é. E dele eu posso deduzir, então, um novo comunismo, né, um comunismo da matéria, um materialismo maquínico, um materialismo bergsoniano, que realiza o programa do olho de Kepler, assim como da matéria fluxo do capítulo 1 de Matéria e Memória. E atinge um outro sublime, o Vertov, que rompe com a unidade orgânica, que é o sublime material, né, que ele não é quantitativo e não é espacial, mas ele é energético, ele é vibrátil. Então, com o Vertov, o Deleuze tem uma afinidade muito grande com o Vertov. O Vertov seria o Kepler do cinema, ou o Spinoza da ética, ou o Vertov seria o Spinoza. É como se Spinoza fosse o Vertov da filosofia. E assim poderíamos fazer vários jogos, né? Vários devires aí que se comunicam transversalmente entre a ótica, a geometria, a ciência, a filosofia e o cinema. Esse por Deleuze, é um cinema do futuro. Embora hoje tenhamos muitos filmes griffithianos e ocasionalmente alguns cineastas einsteinianos, temos pouquíssimos filmes vertovianos. O Vertov continua sendo intempestivo e continua afrontando o nosso presente de produção cinematográfica na sua própria ausência empírica, embora esteja presente enquanto matriz genética da imagem em movimento. Ele atinge o que o Deleuze chama de imagem-percepção gasosa ou imagem-percepção dissolvida, né? Que nada mais é do que a imagem-percepção que se confunde, que coincide com a coisa mesma. É a imagem objetiva, é a imagem em movimento que existe no plano de imanência, onde tudo está em tudo, onde o intervalo nada mais é do que a abertura de um novo sistema de referência. Então, Vertov culmina a imagem-percepção para o Deleuze, e os seus desdobramentos não se darão mais na União Soviética, que vai não só limar, abre aspas, as palhaçadas formalistas do Vertov, em nome do realismo soviético, do realismo do operário, do cinema do oprimido, governado pelo partido, obviamente, porque do outro lado oprimido há o partido dos oprimidos. Como o próprio Eisenstein, o Pudovkin e o Dovzhenko, todos vão ser achatados pelo stalinismo cultural. E a repercussão do Vertov, o Deleuze vai apontar, se dará décadas mais tarde no cinema experimental americano, que é o tema da nossa próxima aula.